Colocar aqui para gravar, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai ver os fundamentos de alguns testes utilizados em bacteriologia na identificação de micro-organismos gram-positivos, tá? Então, vocês vão trabalhar aí no laboratório de microbiologia clínica, vocês vão ficar super craque nesses testes, porque é muito comum a realização deles para vocês identificarem os micro-organismos, né? Nessa aula de hoje, os gram-positivos, né? De acordo com o comportamento, né, desses micro-organismos frente a diferentes meios de cultura, né, que a gente vai ver que muitos deles produzem metabólitos, né, que levam à alteração de cor do meio, né, tem também algumas características de resistência em alguns testes, né, que funcionam como os antibióticos, né, a gente vai ver que alguns são resistentes, outros são sensíveis, e dessa forma vocês vão coletando informações, né, que caracterizam qual micro-organismo é aquele, né, qual micro-organismo que você tem ali na sua amostra, tá? Então, vamos ver aqui. A gente vai trabalhar hoje com as três principais espécies, né, de bactérias gram-positivas, né? São os streptococcus, estafilococcus e enterococos, tá? Posteriormente, a gente vai ver mais algumas espécies gram-negativas, né, que alguns testes são utilizados também. Então, na identificação presuntiva, né, de bactérias do gênero Streptococcus, a gente utiliza alguns testes. O primeiro deles, né, que você já deve conhecer se vocês estudaram aí a microbiologia básica, é o teste da catalase, tá? Então, esse teste, ele permite separar, né, bactérias de dois grandes gêneros, que são os Streptococcus dos Staphylococcus, tá? Então, as bactérias que são desse gênero Streptococcus, elas são catalase negativas. Então, elas não produzem a enzima que induz essa reação. No caso, que enzima que é essa? É justamente a catalase, que leva o nome do teste, né? Essa enzima, ela faz o quê? Ela converte o peróxido de hidrogênio, que vai estar ali naquele meio, em oxigênio e água. Então, quando essa reação acontece, a gente verifica a produção de bolhas naquele meio, né? E é um teste que pode ser feito em tubo, principalmente ele é feito em tubo, tá? Mas também pode ser feito em placa, dá no mesmo. Então, a gente vai ver ali a formação de bolhas. Se formou bolhas, a gente pode dizer que aquele teste é positivo. Aquela bactéria que a gente está trabalhando, ela é catalase positiva. Se não formou bolhas, ela é catalase negativa, tá? E a gente tem que ter atenção com relação à produção de reações falso-positivas. Por quê? Se você pegou a bactéria de um H-sangue, né, de uma placa com H-sangue para fazer esse teste, tem que ter muito cuidado para pegar só a bactéria e não pegar nenhum fragmento daquele H. Por quê? Porque o sangue, ele possui a enzima catalase, né? E aí a gente pode ver uma positividade, não porque a bactéria produz a catalase, mas porque a catalase era proveniente do H-sangue, que a gente pegou acidentalmente ali durante a raspagem daquele e-mail para pegar a bactéria, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês clicarem no link escrito catalase, que vai levar vocês para o YouTube, para vocês assistirem o vídeo onde a professora ela faz esse teste, né, e explica alguns detalhes. Pode ser? Agora, professora? Agora, clica lá. Mas como que clica nesse negócio? No seu, tô pelo celular. Vai nas mensagens e clica em cima. Ele vai te mandar. Você mandou nas mensagens, calma aí, vamos lá, vamos ver. Mensagens, isso mesmo. Catalase, bora lá. Aí vocês me avisam quando encerrar o vídeo. Certo? Calma aí. É para avisar você quando o quê, professora? Quando vocês terminarem de ver o vídeo da catalase, que aí a gente volta aqui para aula de novo, tá? Tá ok.
Rafael terminou? Uhum. Mais alguém terminou para continuar? Glenda? Dá mais um minutinho aí, que acho que a Glenda não terminou. O André terminou. Tá, vamos continuar aqui então, assumindo que todo mundo já terminou de ver o vídeo. Né? Então, o que vocês viram lá na prática da professora, né? Vocês viram que aquelas bolinhas que formaram ali é o quê? Né? Significa que a catalase, né, que é a enzima presente, né, naquela bactéria, foi capaz de quê? De converter o peróxido de hidrogênio, né, que era a solução que ela colocou no tubinho, né, quando estava convertendo o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, aquelas bolinhas que estavam formando ali, era o oxigênio que estava sendo liberado daquela reação, tá? E a bactéria que não possui, então, essa enzima, a catalase, ela é chamada de catalase negativa. A bactéria que possui, ela é chamada de catalase positiva. Então, as bactérias desse grupo que a gente está estudando agora, que são os streptococcus, elas são catalase negativas, elas não apresentam a reação, elas não apresentam a atividade dessa enzima. A Glenda terminou agora, isso aí. Eu estava falando da catalase, tá? Prosseguindo os testes, a gente tem também a prova da optoquina. Né? Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de teste em alguma aula. É uma prova que permite identificar, né, essa bactéria aqui, o Streptococcus pneumoniae. Tá? Então, a gente vai identificar o Streptococcus pneumoniae com essa prova da optoquina. Tá? Então, essa optoquina, a gente vai utilizar ela em formato de disco. Tá? Então, é uma droga que é solúvel em água e se difunde muito rapidamente no meio de cultura sólida, tá? Então, a gente vai utilizar um disquinho dela que contém um diâmetro de 6 milímetros de diâmetro, tá? E ela contém, cada disco contém 5 microgramas da droga, 5 picogramas da droga, uma quantidade bem pequenininha naquele disquinho mesmo. Parece o disco de antibiótico que a gente utiliza no antibiograma. É bem parecido, tá? Então, o que vai ser, o que a gente vai verificar aí na sensibilidade desse teste? Se a bactéria apresentar ali em volta, né, do disquinho de optoquina um halo maior ou igual a 14 milímetros, né, eu vou dizer que essa cultura ali é sensível à optoquina e a gente identifica o Streptococcus pneumoniae. Tá? Então, o Streptococcus pneumoniae, ele é sensível à optoquina, é sensível a essa droga e ele geralmente apresenta um halo com 14 milímetros de diâmetro ou maior do que 14 milímetros de diâmetro. Professora, como faz essa medição desses milímetros? Você pode medir com uma régua. Existem umas réguas bem específicas para você medir esses halos, né? Tem o paquímetro, você pode utilizar também, tá? Você mede com a reguinha mesmo. Ah, professora, só para deixar todo mundo tranquilo. Gente, o meu lanche não saiu para entrega, tá? Foi erro lá no sistema, ele já tá vindo. Obrigado pela preocupação. Ok, obrigado, Rafael. Ficamos muito sensibilizados com a situação do seu lanche, né? É triste, né? Tá, pessoal? Então, vocês podem medir com a régua, tá? Vocês medem do meio, deixa eu colocar aqui a figurinha para vocês. Como que vocês vão medir esse halo, né? Vocês podem colocar o início da régua aqui no meio do disquinho, tá? E aí medir até essa região aqui, tá? Então, esse espaço aqui ele tem que ter 14 milímetros ou mais para você indicar que o micro-organismo ele é sensível à optoquina. Então, como vocês podem ver aqui,
Ela está sendo gravada, Isla, nem se preocupe. Está sendo gravada e eu vou disponibilizar assim que eu colocar lá no YouTube. Então, pessoal, olha aqui. Nessa primeira plaquinha de Petri, vocês estão vendo que não há formação de um halo de inibição em volta, né, do disco de opitoquina. Então, a gente tem o quê? Uma bactéria resistente. Então, essa bactéria não é, a gente pode descartar que ela não é o Streptococcus pneumoniae, provavelmente, né? Nessa segunda placa, a gente tem a formação de um halo de inibição em volta do disco de opitoquina. E aí a gente vai medir, né, colocando do centro até a lateral, para a gente ver se tem 14 milímetros ou mais. E aí a gente pode dizer, né, a gente pode inferir que trata-se, né, essa bactéria trata-se do Streptococcus pneumoniae, porque ele é sensível à opitoquina, tá bom? Voltando aqui. Tá meio lento aqui, tá? Então, eu posso ter casos em que o Streptococcus pneumoniae ele pode apresentar um halo menor do que 14 milímetros, tá? Então, essa situação pode ocorrer. Então, o que você vai fazer? Você tem que fazer o teste de solubilidade em bile para você ter certeza que se trata do Streptococcus pneumoniae, tá bom? E é o próximo teste que a gente vai ver agora. Então, como que é esse teste da solubilidade em bile? Tá? Ele também vai confirmar a presença do Streptococcus pneumoniae. Então, geralmente, se você quer identificar esse Streptococcus, você faz o teste da opitoquina e, em seguida, faz o teste da solubilidade em bile, tá? Então, esse desoxicolato de sódio, ele é como se fosse um detergente fraco, né? E esses detergentes fracos, eles têm a capacidade de lisar né, quebrar as colônias do Streptococcus pneumoniae quando essas bactérias estão em fase de crescimento, tá? Então, elas vão realmente acabar com essas bactérias, lisar, matar elas, tá? Então, essas bactérias são sensíveis a esse tipo de composto, desoxicolato de sódio a 2%, tá? Que ele é um detergente fraco. Temos também o taurocolato de sódio, que tem a mesma função, tá? Mesmo princípio. Então, esses sais, como que eles lisam, como que eles destroem a bactéria? Eles vão ativar enzimas autolíticas, né, enzimas que destroem a própria célula da bactéria, né, que são produzidas por essa espécie de bactéria. Aí essas enzimas, elas aceleram a destruição da colônia, né, da célula ali da bactéria. E aí vocês vão ver o desaparecimento daquela colônia, tá? Então, nesse segundo teste que eu coloquei o link aí para vocês assistirem, o que vocês vão ver? Né? O pesquisador ele vai pegar a solução, né, desse desoxicolato de sódio e ele vai pingar diretamente em cima da colônia da bactéria. O que vocês vão ver? A bactéria ela vai se desfazer. Né? Depois de um tempo, vocês vão observar que a bactéria desapareceu. Aquelas colôniazinhas onde ele pingou essa solução não vão estar mais ali. Tá? Então, isso significa que aquela bactéria é Streptococcus pneumoniae. Aí você confirma que trata-se, né, dessa bactéria ali no seu meio de cultura. Então vocês vão lá, pessoal, e cliquem agora no segundo vídeo que eu coloquei lá, que é o teste da solubilidade em bile. Tá? E assistam o vídeo bem rapidinho e vejam como que é feita essa reação. Tá? Vamos ver quantos minutos tem aqui. Você tem cerca de 3 minutos aí para fazer. Quem chegou depois, eu coloquei nas mensagens aqui no bate-papo os links, tá? Esse vai ser o segundo. Tá nas mensagens aqui do link. Mando sim. Peraí. É verdade, quem chegou depois não tem acesso, né, gente? Aí. É esse segundo aqui.
Aí vocês avisam quando acabarem. Vocês avisam quando acabarem também, tá? A galera terminou? A galera terminou? Quem mais terminou? Quem mais terminou? Então, pessoal, vocês viram lá como que é feito, né? Esse teste ele também pode ser feito no tubo, tá? Mas lá no vídeo, o professor ele já fez diretamente pingando mesmo ali nas colônias, né? Que estavam ali crescendo naquele meio de cultura. Aí o que vocês observaram, né? Que depois de um tempo, as colônias, elas praticamente desapareceram ali da região onde elas estavam, elas desapareceram, ou seja, elas foram lisadas, né? Porque as autolisinas foram ativadas pela presença desse desoxicolato de sódio, né? E as autolisinas destruíram essas células, tá? Então, se você fizer no tubo, é a mesma coisa. Você coloca a solução do desoxicolato no tubinho, e aí você pega uma colônia, raspa uma colônia da bactéria e você coloca no tubo, né? Aí você dá uma agitada e deixa por um tempo, geralmente é 2 horas, né? Aí, se não houver diferença entre o tubo positivo, né, e o negativo, então significa que não houve reação para esse teste do desoxicolato, né? Não houve presença dessas enzimas. Já se você vê que o tubo ficou turvo, significa que as células se romperam, né, liberando material ali naquele meio. Tá? Então, ficando turvo no meio, significa que a gente tem ali o Streptococcus pneumoniae, né, onde as autolisinas foram ativadas e a bactéria se destruiu. Tá bom? Então, é outro teste aí que é confirmatório para o Streptococcus pneumoniae, e a gente, em geral, ele tem que ser feito associado com o teste da optoquina para você ter certeza que se trata da cepa desse micro-organismo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida para tirar? Tudo ok? Tudo ok? Então, pessoal, nesse quadro aqui, a gente resume, né, esses testes que a gente viu até agora, na identificação do Streptococcus pneumoniae. Né, a gente tem o teste da optoquina e o teste da bissolubilidade. Então, se no teste da optoquina, né, a zona de inibição for maior ou igual a 14 milímetros, significa que o micro-organismo é sensível à optoquina, né? E se ele é sensível à optoquina e ele deu positividade no teste da bile, né, a gente pode dizer e inferir que se trata de Streptococcus pneumoniae. Porém, algumas cepas de Streptococcus pneumoniae, eles produzem alguma resistência à optoquina, né? Então, o halo de inibição vai ser um pouco menor que 14. Pode variar entre 8 a 13 milímetros na hora que você medir lá com a reguinha, né, ou com outro medidor. Então, isso indica uma certa resistência. Porém, isso pode acontecer também em cepas de Streptococcus pneumoniae. Então, você faz o teste da bissolubilidade. Se deu positivo na bissolubilidade, significa que trata-se sim do Streptococcus pneumoniae. Por isso é importante fazer os dois testes juntos, tá?
E se o micro-organismo for resistente à inibição da alfutoquina e for bilinsolubilidade negativo, então a gente classifica esse Streptococcus como sendo do grupo Viridae, que é outro grupo, né, que compõe as espécies de Streptococcus, tá bom? Então, em resumo, esses dois testes eles vão identificar o Streptococcus pneumoniae. Ok. Aqui é só mostrando para vocês quando esse teste da bilinsolubilidade é feito em tubo, tá? Como eu falei para vocês, quando há a lise dessas células, o tubinho ele fica turvo, tá? E a ausência, né, da rompimento das células, o tubinho da reação ele continua límpido. A gente também tem outro teste, né, que identifica já outro micro-organismo, do mesmo grupo de Streptococcus, mas dessa vez o Streptococcus pyogênicos, tá? É chamado de teste de Peer, tá? Por que ele tem esse nome, teste de Peer? Por causa da enzima pirrolidonil arilamidase, tá? Então a enzima ela tem esse nome aí bem complexo, né? Então, esse teste do PIR, ele vai determinar a atividade dessa enzima, pirrolidonil arilamidase. Por quê? Porque ela é produzida por essa cepa do Streptococcus pyogênese, tá? E o que é essa atividade da pirrolidonil arilamidase? Quando eu tenho um teste positivo, né, para a presença dessa enzima, no testezinho lá, que são 2 disquinhos que vocês vão ver no vídeo, eu vou ter o aparecimento de uma coloração avermelhada, que indica a presença, né, a atividade dessa enzima, da PIR, tá? Então, se eu não tiver o aparecimento dessa coloração alaranjada ou avermelhada, né, eu vou ter um resultado negativo, tá? Então, eu peço que vocês cliquem no terceiro vídeo que eu coloquei ali para vocês assistirem como que é feito esse teste. Ele tem, deixa eu ver. Pode colocar do início mesmo, não tem muita enrolação no início, não. Podem dar play do início do vídeo. Me avisem quando vocês terminarem. É o terceiro vídeo que mostra como que é feito esse teste do PIR. 4 minutos aí de vídeo.
A galera terminou? A galera terminou? A Emily terminou? Terminou? O André também terminou? O André também terminou? Então, pessoal, olha, vocês viram Então, como que é pessoal, feito esse olha, teste, vocês né? viram como que é feito esse teste, né? O kitzinho mesmo que você compra, né? O teste do PIR, né? E ele é feito em disquinhos, né? Disquinhos aí um pouco maiores, né? Que esses discos de antibiograma, né? E aí, ó, esse primeiro disquinho, ele inoculou uma bactéria positiva para o PIR, né? Para a gente ver mesmo a diferença do positivo para o negativo. Alguns negativos, eles também podem ter uma coloração meio alaranjada, meio amarelada, né? Então, se não for avermelhado ou meio rosado, então é PIR negativo. Ou também, se não aparecer coloração nenhuma, ele é PIR negativo, né? Vocês viram que a última etapa, ele colocou uma solução cromogênica, né, para o aparecimento da cor, né? Então, a cor que a gente vai obter aí como positivo é uma cor avermelhada, né? Ou um pouco rosa também, pode ficar com a tonalidade meio rosa, né? Indicando que esse micro-organismo ele é PIR positivo, ou seja, ele produz essa enzima, a pirrolidonil erilamidase, né, característico dessa cepa de micro-organismo, né, o Streptococcus pyogenes, tá? Então, apareceu aí a coloração de outra cor ou não apareceu, ele é negativo. Vale lembrar também que, além do Streptococcus pyogenes, algumas cepas, né, de bactérias do grupo dos enterococos, eles também podem ser PIR positivos. Então, você pode utilizar esse teste para identificar se você suspeita de se tratar de alguma cepa de enterococo, tá bom? O que mais que a gente pode fazer? Temos também o teste de sensibilidade à bacitracina. Esse tipo de teste, ele pode ser feito para identificar, né, diferenciar micro-organismos da espécie do Streptococcus pyogenes, né, de outras cepas do mesmo grupo, porque assim, os Streptococcus, eles são divididos em grupos, A, B, C, D, e os Streptococcus do grupo Viridans. É uma divisão só para facilitar os estudos desses micro-organismos mesmo, né? E aí, o Streptococcus pyogenes, ele faz parte do grupo A, né? Então, esse teste da sensibilidade à bacitracina, ele vai diferenciar, né, os Streptococcus pyogenes de outras cepas do grupo A, né, ou de outras espécies que também produzem colônias beta-hemolíticas, né, que é um tipo de hemólise chamado beta-hemólise. Não sei se vocês lembram aí da bacteriologia. O Streptococcus pyogenes, ele produz no H-sangue uma hemólise, um tipo de hemólise meio que incompleta, né? Através da destruição de alguns eritrócitos, que é chamado de beta-hemólise, tá? É uma característica dele. E nesse grupo também podem ter outros micro-organismos PIR positivos, né? Daquele teste que a gente viu. Então, a gente pode fazer o teste do PIR associado com a sensibilidade à bacitracina, para você verificar o quê? Se esse micro-organismo ele é realmente o Streptococcus pyogenes, tá? Então, a presença de qualquer halo de inibição ao redor do disco é interpretado como sensibilidade, né? Então, o Streptococcus pyogenes ele é sensível à bacitracina. Olha aqui, ó. Então, a gente pode ver, ó, nessa primeira placa, a gente não vê nenhum halo de inibição, né, em volta do disco de bacitracina. Então, a gente pode dizer que esse micro-organismo não é o Streptococcus pyogenes. E aqui a gente pode ver a presença do halo. Então, nesse teste, você nem precisa medir o halo, porque só a presença do halo já indica que ele é o Streptococcus pyogenes, já indica a sensibilidade. Então, nesse caso, você não precisa nem medir. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Pode perguntar. Professora, esse Streptococcus, ele não pode se tornar resistente à bacitracina? Ou ele sempre, em regra, vai ser sensível? Sempre não, a gente não sabe. Mas é um teste que ele é utilizado porque o micro-organismo ainda não adquiriu essa resistência à bacitracina. Ainda. Tá? Quando ele Vamos continuar assim, né, professora? Torçamos que ele continue sensível à bacitracina para que a gente possa utilizar na identificação dele. Mas pode acontecer de a gente, de repente, se deparar no futuro com cepas resistentes. Mas aí a literatura ela já pode avisar, né, dessas atualizações, né, sobre o Streptococcus. Mas até então ele é sensível à bacitracina. Tá, obrigado. Professora, eu tenho uma pergunta do anterior, lá do pneumonia.
Aqueles testes que a gente faz sempre tem que ser os dois, ou um é confirmatório do outro, então eu posso fazer tipo assim, um pode dar positivo, outro pode negativo, ou os dois sempre tem que ser casados, juntos mesmo, para poder confirmar. É uma junção, você tem que utilizar os dois para você ter certeza que se trata do pneumonia. Porque como eu falei aqui, ó, no dopitoquina, o ideal é que o Streptococcus pneumoniae ele seja sensível, né? Mas há casos em que ele pode ser resistente, ou seja, o halo dele pode ser menor que os 14 milímetros. Aí você vai ficar na dúvida, será que é ele ou não? Aí para você confirmar, você faz o teste da bissolubilidade, que aí se ele for positivo, com certeza é o pneumonia. Tá? Aí, por exemplo, se ele apresentou resistência na octoquina, mas foi positivo na bile, ele é o Streptococcus pneumoniae. Porque o pneumonia ele sempre vai ser positivo no teste da bile. As colônias vão sempre serem destruídas no teste da bile. E aí, se a gente vê resistência, né, na octoquina e negatividade na bile, a gente já descarta que seja o Streptococcus pneumoniae. Então, sempre é o ideal a junção dos dois testes, para a gente ter certeza. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada, mas alguém tem alguma dúvida para tirar desses testes, gente? Então, a gente tem também outro teste, né, que a gente pode utilizar aí para essas bactérias desse grupo, né, de Streptococcus, que é o teste de Camp, tá? Ele é chamado assim porque é a junção dos nomes, né, dos pesquisadores que descobriram esse fator, né, chamado Camp, que é o Priest, Atkins e o Munt Peterson, né? Então, é a junção aí das primeiras letras dos nomes do pessoal que identificou isso. Então, esse teste ele é utilizado para identificar Streptococcus agalactiae, tá? Ele é o Streptococcus do grupo B, tá? Lá na classificação dos Streptococcus, tá? Então, o que é esse CAMP? Esse CAMP, ele é um fator, né, que ele tem a ação dele muito atuando sinergicamente com outro fator, né, com a beta-hemolisina, que é produzida pelo Staphylococcus aureus, em H-sangue. Tá? Então, o Staphylococcus aureus é um micro-organismo que produz a beta-hemolisina. E esse fator CAMP, ele tem uma ação parecida com a beta-lisina, então ele precisa atuar juntamente com essa beta-hemolisina. Tá? Então, o que vai acontecer nesse tipo de teste? Que vai ser o quarto vídeo que vocês vão assistir, mas calma aí. Nesse teste, eles vão pegar a plaquinha, né, do H-sangue e vão inocular o Streptococcus aureus somente no meio, vão fazer uma linha no meio daquela placa com o Streptococcus aureus. E aí, se você tem a suspeita de que você tem um Streptococcus agalactiae nas suas amostras, você vai pegar esse Streptococcus agalactiae, suspeito, né, e colocar ele, fazer um risco na lateral da placa, né, ao lado do Staphylococcus aureus, tá? Aí, se for o Streptococcus agalactiae, ele vai crescer e se confluir com o Staphylococcus aureus. Vai ficar tipo uma seta em direção ao Staphylococcus aureus. Aí você vai ter certeza que é o Streptococcus agalactiae, porque ele só cresce em direção ao Staphylococcus aureus por ter esse fator chamado fator CAMP, né, que ela é atraída pela beta-hemolisina produzida pelo Staphylococcus aureus. Aí vocês clicam no vídeo e assistam que vocês vão entender melhor esse teste. É o quarto vídeo, o teste do CAMP, tá? Então, vocês verem como que é desenvolvida essa seta que eu estou falando para vocês.
Acabou aí, pessoal, para vocês? Então, pessoal, Então, vocês viram como que é feito, né? Nesse centro aqui da placa, eu vou inocular o Staphylococcus aureus, tá? Que é um Staphylococcus, é um micro-organismo do outro gênero que a gente vai ver. E aqui, ó, nessa lateral, eu vou fazer vou inocular o micro-organismo que eu suspeito que seja o Streptococcus agalactiae, aqui nessa região, né? Ao contrário, né? Vai ficar inoculado na horizontal, enquanto o Staphylococcus vai estar na vertical. E aí, depois que você incubar, você vai ver uma confluência do crescimento desse micro-organismo em direção ao Staphylococcus aureus. Fica parecendo uma seta, né, em direção ao outro. Por quê? Porque a beta-hemolisina, que é produzida pelo Staphylococcus aureus, vai atrair o fator CAMP, que é produzido pelo Streptococcus agalactiae. Por isso que ele vai crescer em direção a essa outra cepa de micro-organismo. Tá? Se não for o Streptococcus agalactiae, a gente não vai ver esse padrão aqui, não, essa formação dessa seta. Outro micro-organismo vai ficar só o micro-organismo, a colônia crescendo aqui normal, tá? Não vai fazer essa confluência em direção ao Staphylococcus aureus, tá? Então, esse é o teste, o princípio desse teste, né? O teste de CAMP, que identifica a produção desse fator CAMP, que é produzido pelo Streptococcus agalactiae, tá bom? Aí você consegue identificar o Streptococcus agalactiae através desse teste. Muito simples de ser feito, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre esse teste, pessoal? Perguntar? Olha esse quadro aqui, ó. Esse quadro, ele resume, né, vários testes que a gente já viu até agora, né? Essa questão da hemólise também serve para identificar alguns micro-organismos, tá, gente? Por exemplo, os micro-organismos do grupo A, eles só produzem a beta-hemólise, né? Grupo B, a gente pode ter tanto a beta-hemólise quanto a gama. A gama não é nenhuma hemólise, é hemólise fake, né? Eles só colocaram como gama para classificar também. Mas, na verdade, é a ausência de hemólise gama. Tá? Se vocês nunca viram hemólise, eu posso trazer na aula que vem só para vocês verem como que é essa hemólise. A gente tem aqui a bacitracina, né, a sensibilidade à bacitracina, que a gente já viu, o CAMP, né, o PIR, o teste da bilissolubilidade. A biliscolina é um meio de cultura que eu vou mostrar para vocês mais adiante, né? Crescimento na presença de cloreto de sódio a 6,5%, né? A sensibilidade à octoquina. Então, todos esses testes, eles saem para dar um padrão, né, de crescimento dos micro-organismos desse grupo de Streptococcus. Você vai fazer os testes e cada tipo, né, cada espécie vai ter um padrão, né, de resposta para o teste. Por exemplo, se for do grupo A, eu vou ter a beta-hemólise ali no meio de cultura, eu vou ter sensibilidade à bacitracina, eu vou ter ausência, né, da positividade no teste de CAMP, obviamente, né? Ele vai ter reatividade no teste do PIR, tá? Ele não vai ter formação da esculina no meio de cultura, não vai crescer no NaCl a 6,5, vai ser resistente à octoquina, né, vai dar negativo no teste da bissolubilidade, e por aí vai. Você vai desenhando, né, que micro-organismo que você está identificando. Então, são meios aí que você pode fazer, são testes que você vai fazer para você descobrir qual que é a espécie desse micro-organismo que você está trabalhando. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, a gente vai entrar agora nos testes, né, da identificação presuntiva do nosso segundo grupo importante de gram-positivos, que são os estafilococcus, tá? Então, para diferenciar os estafilococcus, a gente também pode fazer o teste da catalase, que foi o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Os estafilococcus, eles são catalase positivos, né? Diferente dos streptococcus que a gente acabou de ver, que não produzem a enzima catalase. Então, produzir bolha é estafilococcus, é do grupo estafilococcus, tá? Então, a gente já discutiu a catalase mais adiante, então a gente nem precisa discutir muito aqui. O segundo teste muito importante, né, desse grupo de micro-organismos é a prova da coagulase, tá? Eu acredito que você também já tenha ouvido falar desse tipo de prova,
E ele identifica a espécie Staphylococcus aureus, né? Foi até aquele micro-organismo que a gente utilizou no teste do campo. Ele vai identificar o Staphylococcus aureus, essa prova da coagulase. Então, como que é esse teste? Ele vai verificar se o micro-organismo possui a enzima coagulase ou o fator aglutinante. Essa enzima só é produzida por essa espécie de Staphylococcus, tá? O aureus. Então, o que essa coagulase faz? Né? Ela reage, né, com o fator plasmático, formando um complexo que atua no fibrinogênio do plasma, formando a fibrina. Tá? Então, quando houver a formação da fibrina, a reação ali no tubo, né, que você vai fazer no tubo, você vai ver a formação dessa fibrina. Então, você vai até virar o tubo e não vai haver derramamento de nada, porque a reação ali vai fazer com que aquele substrato ele fique meio gelificado, tá? Meio endurecido por causa da formação dessa fibrina, tá, gente? Então, eu posso ter uma formação de um coágulo tanto total quanto parcial. Nos dois casos, eu identifico o Staphylococcus aureus. E aí, a ausência desse coágulo, né, eu posso dizer que é um micro-organismo coagulase negativo, tá bom? Então, eu peço que vocês cliquem no link do teste da coagulase. Se eu não me engano, acho que é o quinto vídeo, né? Acho que é o quinto vídeo que eu coloquei aí, a prova da coagulase. Professora, manda de novo, eu voltei. E daí apaga o chat. Tá, eu vou mandar aqui. Peraí. Manda não, professora, que manda ele sair. Ah, sai daqui, rapaz. Vai voltar pro seu Pará, sua caipora. Deixa. Brincadeira. Xenofobia, gente. É que não, professora. Não, professora, eu não sou xenofóbico, eu só não gosto de paraense. Brincadeira, gente. Cliquem aí. Ah, é bom saber disso. Tô brincando, Glenda, linda. Parem de brigar, gente. Assistam aí. Deixa eu ver se dá para adiantar esse vídeo. Dá para adiantar, tá? Dá para adiantar, tá, gente? Coloquem aí 1 minuto. A partir de 48 segundos, dá para assistir ele. Terminei. Terminou? Eu coloco pra assistir na velocidade aumentada. Aguarda só um pouquinho, porque deu pau aqui no apresentação.
nervoso, essa lerdeza desse computador. Baixar aqui o slide que eu tava. Vacilação. Tá, então, pessoal, vocês viram aí no teste, né, que o rapaz, o professor fez ali, né, e ele pode ser feito tanto na plaquinha quanto em tubo, tá? Então, se o micro-organismo, ele produz essa enzima da coagulase, a gente vai ver a formação de um coágulo, né? Quando você vira o túbulo, ele não derrama, né, porque o coágulo ele fica firme ali naquele meio. Tá? Então, esse teste, ele identifica o Staphylococcus aureus, né, que ele é eu diria que ele é o principal micro-organismo desse gênero Staphylococcus, tá? O que mais que a gente tem? O que mais que a gente tem aqui? Professora, Oi. Professora, esses testes não têm risco de contaminação? Não entendi, desculpa. Esses testes têm risco de contaminação? Olha, geralmente quando você... Tipo, eu me contaminar. Ah, tá, você se contaminar. Isso. Não porque... Primeiro que os cocos, esses micro-organismos desse grupo, eles não são tão virulentos quanto os negativos, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando você faz esses testes, você vai estar tomando todos os cuidados, né, de biossegurança, né? Você vai estar usando próximo ao bico de Bulce, né, na hora de você abrir a placa, na hora de você pegar aquela amostra. Você vai ter que estar usando luva. Eu acho que em um dos vídeos o professor não estava usando luva, né? Então, por isso que eu estou perguntando se tinha risco de contaminação ou não. Tá? Então você tem que estar usando sempre luva, jaleco, sapato fechado, tá? De preferência no fluxo laminar, fazendo esse tipo de teste, né? Manipulando o micro-organismo, usando o bico de Bulce, né? Sempre flambando ali a região ao redor da placa de Petri, né? Ou dos tubos que você vai usar, flambando também a alça, né? De platina e tudo. Então, dessa forma não tem nenhum risco de você se contaminar, tá? Então nem precisa usar máscara, essas coisas não precisa, só trabalhar com a asepsia mesmo, ali no fluxo laminar, tá bom? Tá bom? Aí a gente tem também o teste da DNase com azul toluidina, tá? É um teste que também vai identificar o Staphylococcus aureus, tá, gente? Então, essas cepas do Staphylococcus, eles são capazes de produzir uma enzima chamada DNase, tá? Essa enzima DNase, ela degrada ácido nucleico, ou seja, o DNA, tá bom? Então, esse tipo de teste vai verificar a presença dessa enzima e quando ela for positiva, a gente vai ver a formação de um halo em cor de rosa, tá? Que identifica aí o Staphylococcus aureus, tá bom? Olha aqui a reação. Esse daqui não é um vídeo, tá? É só uma foto. Aqui a gente tem o crescimento do Staphylococcus aureus no meio apropriado para a gente fazer esse teste da DNase. Então, quando é o Staphylococcus aureus, as colônias vão crescer meio rosadas, né? Diferente das outras colônias que vão crescer na coloração normal, ali, a coloração esbranquiçada de colônia. Aqui não dá para ver o rosa por causa da luminosidade da foto, tá? Mas é uma colônia meio rosa. Olha aqui também nessa foto, tá? Então ela fica bem rosa, o que distingue de outras colônias de outras espécies desse gênero Staphylococcus. Tá bom? Então ele vai crescer rosa. Não formou esse crescimento de colônias rosas, a gente vai dizer que ele é um teste, que esse micro-organismo é DNase negativo. Formou essas colônias rosas, ele é DNase positivo, tá bom? Aí a gente tem também outro teste também da DNase, só que é na presença do ácido clorídrico, tá? Então, se for o Staphylococcus aureus, nesse meio que vai conter o ácido clorídrico, ele vai formar um halo transparente, né, em volta ali do meio, tá? E se for uma colônia negativa, se não for o Staphylococcus aureus, ele não forma esse halo transparente em volta do crescimento. Aqui nessa figura, ó, essa parte branquinha são os micro-organismos, são as colôniazinhas que foram inoculadas.
tá? Aí aqui a gente tem o Staphylococcus aureus, que ele forma esse halo, né, em volta da própria colônia, tá? Nesse meio para a produção da DNase com o ácido clorídrico. E quando é outro micro-organismo, a gente não vê a formação desse halo. Tá? Então, é outra forma também da gente identificar o Staphylococcus aureus, né? Então, vocês viram que para o Staphylococcus aureus a gente tem alguns testes, né, bem padronizados para identificar ele. Tá bom, pessoal? E a gente tem também o teste da fermentação do manitol. Tá? Eu não sei se vocês já trabalharam com agar, manitol em laboratório, ele é bem simples de fazer, tá? Esse agar. E ele serve para identificar também o Staphylococcus aureus de outras cepas, tá? Então, o que acontece nesse agar-manitol? O agar-manitol, ele utiliza o manitol como fonte de carboidrato, né? Porque todo meio de cultura, ele precisa de uma fonte de carboidrato para o micro-organismo ele fermentar, né? Então, se ele fermentou, ele utilizou aquele carboidrato. E o Staphylococcus aureus, ele fermenta o manitol, né? Ali naquele meio, que vai estar presente naquele meio. Quando ele fermenta, ele forma um halo amarelado em volta das colônias, tá? Um halo de uma coloração meio amarelada. Se não houver alteração de cor, né, a gente pode dizer que é outra espécie de Staphylococcus que a gente pode chamar também de coagulase negativa, já que só o Staphylococcus aureus é coagulase positiva. Então, o Staphylococcus aureus ele é tanto coagulase positiva quanto também fermentador de manitol, né, como também produtor da enzima DNase, tá bom? Então, olha aqui nessa figura. Quando cresce, né, o Staphylococcus aureus, o meio, né, que ele é um meio avermelhado mesmo, ele muda de cor, ele fica amarelo, indicando que houve a fermentação do manitol, que está presente nesse meio, tá bom? Então, ó, olha aqui a colônia do Staphylococcus aureus, né, ficou tudo amarelado em volta. E aqui a gente tem o Staphylococcus epidermidis, né, que é outra espécie desse gênero, do Staphylococcus, e não houve alteração da cor, tá? Então, ele é um meio diferencial que a gente vai poder diferenciar, né, Staphylococcus de outras espécies de Staphylococcus, tá bom? De Staphylococcus aureus. Então, só o aureus deixa esse meio amarelado, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? A gente tem também o teste de resistência à novobiocina. Tá, então, esse teste ele já é para identificar o Staphylococcus saprophyticus, né, que é outra espécie já de Staphylococcus, que até agora a gente viu os testes para identificar o Staphylococcus aureus, tá? E o teste geral, né, que é o teste da catalase. Então, esse teste vai verificar se o micro-organismo é resistente à novobiocina. Tá? Então, se houver formação de um halo menor ou igual a 16 milímetros, você também vai ter que medir com a reguinha, você vai identificar o Staphylococcus saprophyticus, tá? Porque ele é resistente à novobiocina. Essa resistência vai se dar com a formação de um halo até 16 milímetros, né? Um halo 16 milímetros ou menor que 16 milímetros, a gente já pode classificar como uma resistência. Aí a gente identifica essa espécie de Staphylococcus, tá? Olhem aqui, ó. Nessa plaquinha aqui, ó, vocês podem ver que não teve nem formação de halo nenhum, tá? Então, a gente identifica já o Staphylococcus saprophyticus. Já o epidermidis, olha aqui, ó, ele é bem sensível à novobiocina, ó. Ele forma esse halo bem considerável aqui, que a gente pode até medir, né, para ver o tamanho, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá bom. A gente tem outro teste também para avaliar a resistência, né? Só que a essa outra droga, a furazolidona. Esse teste, ele já vai diferenciar dois gêneros, né, de micro-organismos, Staphylococcus do Micrococcus, tá bom? Então, o Staphylococcus, o gênero Staphylococcus, né, as bactérias, todas as bactérias desse gênero Staphylococcus, elas vão ser sensíveis à furazolidona. Então, os halos, né, dos Staphylococcus podem ser maior ou igual a 15 milímetros de diâmetro. Tá? E você já pode inferir que se trata de algum micro-organismo, né, do gênero Staphylococcus e fazer aqueles outros testes que a gente já viu para tentar confirmar a espécie. Já micro-organismos do gênero Micrococcus, eles são resistentes. O halo pode ter até 14 milímetros de diâmetro. Tá? Olhem aqui, ó. Aqui a gente tem
uma bactéria, né, do gênero Staphylococcus, né, porque ela apresentou sensibilidade a essa droga, a furanolidona, e aqui a gente pode, né, aqui a gente pode já ter feito outros testes para suspeitar do micrococcus e fazer mais esse teste da furanolidona para a gente ter certeza que se trata do micrococcus, tá bom? A gente tem também o teste de resistência à bacitracina, também é outra droga que você também pode utilizar para tentar diferenciar os estafilococcus do micrococcus. Né? Por que essa diferença? Porque muitas vezes as colônias de estafilococcus podem ser um pouco parecidas com as espécies micrococcus. Tá? Então você utiliza esses testes para você conseguir diferenciar e saber com quem você está lidando. Além dos testes, é claro, dos outros testes de estafilococcus, que você pode utilizar tranquilamente para fazer também. Depende da disponibilidade de teste que você tem no laboratório. Aí esse teste de resistência à bacitracina também vai diferenciar o gênero Staphylococcus, né, de bactérias do gênero Micrococcus. Aí nesse caso é o contrário, tá? Quem vai ser sensível à bacitracina são os micro-organismos do gênero Micrococcus, né, que vão apresentar uns halos maior ou igual a 10 milímetros de comprimento. Já os estafilococcus, eles vão ser resistentes à bacitracina. Eles podem apresentar uns halos de até 9 milímetros de comprimento. Né? Pode nem ter halo nenhum ou ter os halos de até 9 milímetros de comprimento, a gente caracteriza como uma resistência. Tá? Olha aqui, ó. Aqui a gente já tem bactéria do grupo Staphylococcus. E aqui a gente tem, nessa colônia aqui, que é de bactérias do gênero Micrococcus, né? Que é sensível a essa droga, a bacitracina. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos continuar para a gente terminar. Aí esse quadro, ele resume, né, as principais espécies desse gênero Staphylococcus, né? Vocês podem ver que tem bastante, né? A gente tem o aureus, né, que é o principal que a gente vê que ele é positivo em bastante testes, né? Ele é coagulase positivo, DNA positivo, sensível à novobiocina, né? A gente pode também fazer o teste do PIR para identificar aí uma negatividade nele, né? Porque algumas espécies, como, por exemplo, o Staphylococcus lugdunensis e o intermédio, eles são positivos por PIR. Então, você também pode fazer esse teste do PIR se você suspeitar dessas espécies aí. Tá? Então, a gente tem o aureus, epidermides, lugdunensis, hemolíticos, saprofíticos, intermédios, né, dentre outros. E aí, vocês fazendo a junção desses testes, né, coagulase, DNA, novobiocina, tem também da ureia, você vai conseguir traçar o perfil dessa bactéria, para você saber com que bactéria você está trabalhando. Porque vocês podem ver que elas têm características bem distintas, né, principalmente os Staphylococcus aureus, né, é o mais fácil que você tem de identificar do grupo dos Staphylococcus, tá bom? Então, o quadro aí que resume os principais testes que a gente pode utilizar aí. E aí a gente tem nosso terceiro grupo, né, de bactérias gram-positivas, né, de interesse clínico, que são os enterococcus, tá? E aí a gente pode utilizar esse teste do agar bilisculina, que acho que eu mencionei lá no início, tá? Esse teste no agar, ele vai diferenciar as espécies de enterococcus, né? Que é do nosso interesse. E vai diferenciar enterococcus e Streptococcus bovis de outras espécies de Streptococcus, que elas podem ter as colônias meio parecidas. Então, você vai utilizar esse teste do agar com bilisculina para você ver se é o enterococcus. O enterococcus, ele é positivo para esse teste. O Streptococcus bovis e outras espécies de Streptococcus são negativas nesse teste. Tá bom? Então, a esculina que vai estar presente nesse meio, ela vai ser hidrolisada, ou seja, quebrada, e vai formar dois outros compostos, que é a esculetina e a destrose, tá? A destrose. É isso mesmo. Essa esculetina, ela vai reagir com sais de ferro, que vão estar presentes ali naquele meio, e vão tornar aquele meio escuro, enegrecido. Então, as colônias, né, dos enterococcus que vão crescer naquele meio vão ser colônias enegrecidas, escuras, né, em volta do meio. Aí você consegue identificar realmente o crescimento de bactérias do gênero enterococcus. Tá? Essas outras Streptococcus, né, outras espécies de Streptococcus, elas não formam esse enegrecimento ali no meio. Vou colocar aqui a foto para vocês, ó.
Esse é o meio, né, que tinha a espulina, daí a espulina reagiu, né, formando esses outros compostos que escurecem o meio, ó. Esses pontinhos aqui são as colônias, né, de crescimento aí desse micro-organismo. Então, você consegue identificar o micro-organismo através desse escurecimento ao redor das colônias no meio de cultura. Então, esse é o padrão aí do agar espulina. Ele é bem simples de fazer também, é só você ter o meio. O meio ele já tem esses componentes, e aí você inocula, né, o micro-organismo aí nesse meio, e você observa depois esse padrão de escurecimento no meio. Aí você sabe que você está trabalhando com enterococo, tá bom? A gente também pode utilizar o teste com NaCl a 6,5%, né, que ele também serve para identificar a bactéria, para diferenciar os enterococos de espécies de streptococcus, que é muito importante. Esse teste, ele verifica a capacidade do micro-organismo de crescer em altas concentrações de sal, tá? Então, você vai ter aqui esse meio contendo NaCl a 6,5%, ó. Você vai inocular aqui, ó, a bactéria de seu interesse, tá? Se for enterococcus, ó, ele muda o meio, né? Que no caso a gente tem um indicador aqui, né? Que quando essa bactéria, o enterococcus, cresce, ela vai alterar o pH do meio, né? E esse pH vai mudar a cor do indicador. Então, vai ficar um meio mais amarelinho, tá? Se for negativo, não vai ter alteração de cor. O meio ele continua naquela coloração azulada, tá bom? Então, se mudou de cor, indica a presença de crescimento de bactérias do gênero Enterococcus. Tá? Isso serve para diferenciar bactérias do gênero Streptococcus. Se for Streptococcus, por exemplo, não há alteração de cor, tá? Aí você já pode classificar como negativo. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? E a gente pode ter também diversos outros testes também podem identificar bactérias, né, desse gênero Enterococcus, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a descarboxilação da arginina, tá? Que se for positivo, o tubo ele fica meio roxinho, tá? A gente pode utilizar também a fermentação de outros carboidratos, como a arabinose, sorbitol, o manitol. Todos vão mudar de cor, vão ficar meio rosinha, tá? Se for positivo para o Enterococcus, bactérias do gênero Enterococcus, tá? E também o teste da motilidade. Como que é o teste da motilidade? A motilidade, você vai pegar aquele... Geralmente é o agar semi-sólido, né? Quem estudou aí os tipos de meio de cultura, né, naquela aula gravada, vocês viram que a gente tem os agar que são sólido, semi-sólido e líquido. Para esse teste de motilidade é importante que o agar seja semi-sólido. Por quê? Para inocular o micro-organismo, você vai utilizar aquela alça em formato de agulha. E aí você vai com o micro-organismo e coloca até a parte mais do fundo do agar. Você vai perfurar o agar, né, inoculando o micro-organismo toda a extensão que você perfurou. Aí, se a bactéria não tem motilidade, você vai perceber que ela só cresce naquela região que você furou o meio. Tá? Só vai ter crescimento ali. Se ela tem motilidade, você vai ver que a bactéria vai se espalhar pelo meio. Que nem nessa fotinha aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui é positivo, tá? A bactéria ela se espalhou por todo o agar. E o agar não é líquido, ele é semi-sólido. Tá? Então, significa que essa bactéria ela tem fatores de mobilidade, como o flagelo, que permite com que ela se desloque pelo meio, se espalhando e colonizando todo o meio. O negativo, vocês veem que teve um crescimento só onde você furou o agar para inocular o micro-organismo. Então, aqui eu tenho a mobilidade negativa, aqui eu tenho a mobilidade positiva. Então, é outra forma de você identificar essas bactérias do gênero Enterococcus. São bactérias que possuem fímbrias, não. Flagelos, tá? Que flagelo que permite que a bactéria se mova, tá bom? Entendeu, pessoal? Tudo ok nesses testes? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? A aula de hoje está bem pouquinhas pessoas, né? Estou percebendo que tem uma certa evasão de alunos. Não sei se eles já decretaram férias ou algo assim. Tá? Então vocês, valentes guerreiros que estão até isso. Ah, professora, é porque está chovendo aqui. Então tem onde a internet está ruim. É verdade. Rondônia choveu.
Mas também tem gente que não quer participar mesmo também, não. É um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa, eu acredito mesmo. Vamos perder nota, porque já vai ter atividade para nós. Vamos lá, pessoal. 10 minutinhos para vocês responderem essas duas questões, pode ser? A gente tem um tempo, ainda tem um tempinho. Ainda tem um tempinho, a gente tem aqui. Cadê, professora, as questões? Tá aí, ó, no slide. Ah, esses aqui. Caramba, do celular, vamos lá. 10 minutinhos, hein? É pra gente falar aqui ou pra mandar em algum lugar, professora? É pra vocês testarem o conhecimento agora. Professora, essa aqui tá certa. As bactérias de Streptococcus são catalase positiva, não são? Eu te pergunto, são. São. Streptococcus, Rafa. A pergunta. Lê a pergunta. Não é, gente. É aquele primeiro vídeo. Daquele lá que a bactéria borbulhou. Sua identificação presentiva de Streptococcus. Então vamos lá, peraí. Teste de campo, a gente já tinha estudado. Eu acho que é a C, não é? Aqui do Nossa, Gandra, eu tô falando na minha frente. Eu já ia falar. A primeira, eu acho que é a C. acho que é a C. Streptococcus pyogenes. É isso aí, gente. Destino letra A. Ô, Rafael. Professora, acho que eu assisti o vídeo errado. Não, pior que eu assisti. Achei tão engraçado, tão legalzinho aquela bactériazinha fervendo lá, mas eu acho que eu vou ter que assistir de novo. Sem problema. E a 2 eu acho que é B, porque ele é coagulase positivo. Isso. Aqui, é verdade. Era estáfilo aquela primeira do vídeo, não era? O vídeo Alô? catalase? A gente começou a ver Streptococcus. Mas não confunde os testes. Uma catalase autocoagulase. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Será que é esperança para a minha alma? Há esperança, sim. Não se preocupe. E aí, todo mundo terminou? Todo mundo concorda? Eu concordo com o André. Né, André? Isso, o Vinícius também. É um C, 2B. Concordo com o André e com o Vinícius. Um é o C, o 2 é o B. Ok, vamos corrigir então, já que vocês já terminaram. Cadê? Sobre a identificação presuntiva desse Streptococcus, que foi aquele primeiro grupo que a gente estudou, marca a alternativa correta. As bactérias do gênero Streptococcus são catalase positivas. Por que vocês não marcaram essa? Elas não são catalases positivas? No que eu me lembro, são negativos. São negativas, exatamente. Embora a gente tenha visto o vídeo, né, do teste da catalase, né, elas são negativas. As positivas são as do gênero Staphylococcus. Muito bem. O eu falei. Cara de pau.
Letra B, vamos ver onde é que está os erros. Desoxicolato de sódio, ou taurocolato de sódio, tem a capacidade de lisar seletivamente o Streptococcus pneumoniae, permitindo a identificação dessa cepa. E aí, pessoal? O que tem de errado aí? Ninguém sabe. Essas caras do silêncio. De repente, o silêncio. Letra C. O teste de Peer identifica presuntivamente o Streptococcus pyogenes através do aparecimento da coloração vermelha no teste. Eu acho que é isso daí. Eu lembro do Streptococcus pyogenes, é isso. A letra D. A prova da optoquina permite a identificação de Streptococcus pneumoniae, o qual é resistente a essa droga. Não. Ela é sensível. Ela é sensível. Exatamente. E a letra E. O Staphylococcus aureus pode ser identificado pelo teste de Campion. Não. É aquela... Ah, ele tem um nome diferente. Como que é, professora? Galactase. É o Streptococcus agalactose. Isso, esse daí mesmo. E a letra B? Então vocês não me falaram o que tem de errado na letra B. É essa daí que não é essa daí que usa o Streptococcus. Deixa eu falar o nome. Ai, gente, perfeito. Ai, esse daí, eu sei que não é ele que vai lisar essa bactéria para fazer identificação dessa célula, professora. Qual Isso que eu ia falar. Mas não é esse composto. Oi? Não é esse composto? Não. Lisa a outra. Que outra? É outro tipo de substância que vai se lisar, só que eu esqueci. Ai, Rafael, para! Vamos lá ver que outra que é essa que eu estou falando. Ai, gente. Eu subi aqui. Vamos achar que outra é essa. Primeiros. Gente, olha aqui, ó. Olha aqui esse quadro. Ups, volta aqui. É justamente a pergunta que eu até tinha feito, se uma casava com a outra. Olha aqui. É isso daí que vai identificar. Ele é confirmatório para o Streptococcus pneumoniae. Agora vamos ver como está lá na questão. Cadê? O desoxicolato de sódio, o taurocolato de sódio tem a capacidade de lisar seletivamente o Streptococcus pneumoniae e permite a identificação dessa cepa. E aí? É o Streptococcus. Ele não lisa? Hã? Ele não lisa? Gente, será que ela pega? Não, o que foi? Oi, é a Elisa tá chamando. Peraí, pessoal. E aí, gente? Desoxicolato de sódio. Então, acho que eu não entendi foi nada. Porque eu achei que era essa bile com a optina que podia fazer a confirmação disso daí, que era ela que ia identificar essa cepa. Então, você fala que é a junção dos dois testes. Isso.
Pode ser. Mas então essa questão ela não está totalmente errada. Quer dizer, ela tá menos certa do que a letra C. No caso da letra B, você precisa da junção dos dois testes para você ter certeza, que é o Streptococcus pneumoniae, né? E no teste do PIR, você consegue já identificar o Streptococcus piogênio. Tranquilo, porque ele já é um kit que você utiliza, então você nem precisa juntar tantas provas assim para você saber que é o piogênio. Então, a letra C está certa, mas a B também está certa. Entendeu? Só a forma de colocar colocar o pimento. faltou um outro teste para você ter certeza que é o pneumonia. Tá? Entendi. Foi justamente a minha pergunta que eu tinha feito, se precisava dos dois para poder dar essa confirmação. Pois é, exatamente. E a próxima, alguém ficou em dúvida alguma questão, pessoal? Então foi esse impasse aqui da letra B, tá? Você precisa dos dois testes para você conseguir identificar o Streptococcus pneumoniae. Não só o teste da bile, tá bom? E aí a outra questão, sobre a identificação presuntiva do Staphylococcus, marca a alternativa correta. Vocês me disseram que é qual? A B. Letra B. Letra B. Staphylococcus aureus são coagulase positivo. Correto. Parabéns aí. E a letra A? Muito obrigado. Professora, você vai mandar esses slides junto com a gravação? Mando sim. Letra A, o teste de DNA com azul-toluidina identifica o Staphylococcus aureus na presença de cloreto de sódio 1 molar. E aí? Letra C, o teste de resistência por azolidona permite diferenciar Staphylococcus e Streptococcus. Então, o que diferencia o Staphylococcus e o Streptococcus é a catalase, não é? Ou não? Exatamente, a catalase não é a furazolidona, ela diferencia os Staphylococcus dos micrococcus. Exatamente, está errado essa letra C. E a A e a D? Quem lembra lá do teste do DNA com azul-toluidina? Vamos rever aqui. Ela vai identificar o Staphylococcus aureus para verificar né, a presença dessa enzima, né, a desoxirribonuclease. E aí você vai ver a formação do halo cor-de-rosa. O que a questão está falando? Ó? Identifica se a Staphylococcus na presença de HCl 1 molar. Não vai ser na presença de HCl 1 molar, tá? Esse de HCl 1 molar é outro teste da DNA. Nesse da DNA é só com azul-toluidina, tá bom? Aí esse teste da DNA com o HCl 1 molar, você vai ver a formação de halo transparente que vai identificar o Staphylococcus aureus. Vamos lá ver se está certo. Halo transparente identifica o Staphylococcus aureus. Vixe, e agora? Mas ele está falando a ausência do halo transparente. Formação do halo transparente é Staphylococcus aureus. Aqui está indicando a formação do halo transparente. Tá, volta lá no slide, no outro slide.
É verdade. A ausência da formação do halo transparente, tipo, não forma o halo. É verdade. Aqui está escrito de forma errada, porque ele vai formar o halo, tá? Você identificou agora um erro aqui abissal aqui nesse slide. Ele forma o halo, tanto que aqui, ó, ele é positivo, tá? É o Staphylococcus aureus. Essa questão ela foi elaborada errado, tá, gente? Então vai ter que anular. Vai anular. Então a letra D ela vai estar certa e a letra B também, tá? Então vai ser os dois. Aí no caso de prova, quem marcou os dois sairia bem. Eu não anularia. Ok, pessoal, alguma dúvida? Tirando a correção que a gente fez ali. Tudo certo? Fazer uma pequena chamada aqui. Então, hoje participou o André, a Emily, o Rafael, a Glenda e o Vinícius, correto? Tem mais alguém que eu não chamei, que eu não citei. Então, pessoal, eu vou passar uma atividade valendo nota para vocês. Esses links desses vídeos de aula prática que eu mandei para vocês vão fazer um pequeno relatório explicando essas atividades, esses procedimentos. Então, vocês vão colocar lá o princípio do teste, como que é feito e como que você faz a avaliação, né? Se é positivo e se é negativo. Quanto que é positivo e quanto que é negativo. Aí só fazer um pequeno relatório englobando esses testes que vocês assistiram nos links. Mas aí você pode pesquisar, não se preocupe. E também pode estudar o inglês um pouco, aproveitar para treinar o inglês também, super tranquilo. Eu estou incentivando o inglês de vocês. Tá? E aí teve uma atividade do meio discutivo da aula passada, né, que eu pedi para vocês mandarem no meu e-mail. Quem ainda não está sabendo, fica sabendo. Respondam aquela atividade e mandem no meu e-mail, tá? Até domingo, dia 22. O relatório vocês podem enviar até o dia 2 de dezembro, tá bom? Vou colocar aqui, ó, para vocês copiarem, né? Prazo. Relatório. 22/11. E atividade de meio de cultura. Não, gente, o prazo do relatório está errado. Peraí, relatório. 2/12. Ignorem o primeiro prazo lá do relatório. Tá bom? Que atividade é essa, professor, do meio de cultura? Eu mandei no e-mail. Da aula passada? Da aula passada. Eu mandei o link. Já mandei, já enviei, inclusive. Um estudo dirigido, uma atividade. Aí vocês podem responder e me mandar no e-mail. Ok? Então é isso, pessoal. Foi a nossa aula de hoje. Tenha uma boa noite de sono. Professor, só um pouquinho. Como que a senhora quer que faça esse relatório, o formato dele? Porque a gente tem formatos variados para o trabalho. Eu deixo isso daí a critério de vocês. Vocês podem fazer eu quero um relatório bem sintético, né? Não precisa ser aquele de fazer um textão explicando nada, não. Como são vários, se não me engano, são 5 práticas, né? Vocês fazem bem simples. Para que qual a indicação para que serve aquele teste, né? Como que ele é feito e a leitura, né? Como que você interpreta, né? Aquele teste só. Professora? Oi. Eu saí e entrei de novo, os links eu perdi. Você vai mandar ele em algum lugar? No grupo, no e-mail, em algum lugar? Os links do vídeo para fazer o relatório? Vou mandar no e-mail, então. Beleza. Obrigado, professor. Beleza? Então tá certo, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.